Uma vez minhas irmãs tinham uma amiga tinha uma menina da Suíça fazendo intercâmbio, né? Ela foi lá em casa brincar lá. Aí eu achava que falando alto ela ia entender. Aí minha mãe falou assim, não é surdo não, não tá indo. Não adianta você gritar, ela não vai entender nada. E ela ficava só rindo assim, né? E você gritando com E eu ela lá lá. falando alto, cada vez mais alto. É assim mesmo. Te contar o que é a ideia disso daqui. É, eu, Você é o controle dela? a caixinha que carrega Ah, tá. já tá saindo ali. Aí depois qualquer coisa Depois você corta. vai É. cortar. A ideia disso aqui é o quê? Eu sinto como se eu tivesse sido abençoado em ter meu nome num produto e o trem tá espalhando aí. Por mais que esteja em passos aí lentos por enquanto, mas da pretensão que tinha para o que se tornou, para mim já tá bom demais. E por ter meu nome e por as pessoas gostarem disso daí, às vezes eu chego num lugar, a pessoa pergunta se que é o velho Rafa, essas coisas assim, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa com esse reconhecimento. Eu não sei o que é essa coisa, talvez é contribuir para a vida das pessoas por meio da comunicação de alguma maneira. Isso aí deve ser um formato, me conhecer deve ser um formato para eu devolver alguma coisa aí. Como eu não sei, vou testar fazer esse tipo de vídeo aqui, assim, vídeos que eu gostaria de ter visto antes na minha vida. Seja de conselhos sobre a vida, seja agora nesse caso mais espiritual. E aí vamos ver, né? O que desenvolver é que é, né? Pronto. Não é? Uhum. Então, esse vídeo aqui é para te conhecer, conhecer o trabalho, principalmente assim, a maneira como você vê o mundo, parte da vida que você leva, porque são poucas pessoas que têm esse estilo de vida de devoção à Uhum. espiritualidade e acho que nada melhor de como contar isso, primeiro como eu conheci a casa espírita aqui. Era uma fase que eu estava meio nublado, meio Embaçado. instável. E aí, um dia um colega meu me convidou para ir na casa que ele estava frequentando. Ele frequentou 3 vezes porque a mãe dele ia lá, estava indo naqueles tempos e nunca mais foi. Mas me convidou nesse tempo que ele estava frequentando. E aí eu fui, porque eu sempre fui meio distante de religião, mas aí com ele eu lembrei, o espiritismo eu sempre fui mais chegado. Então conheci aquela casa, fui em uma, outra. Tava meio instável emocionalmente, eu não era assim, sempre fui decidido. E aí até que cheguei aqui, e tem mais de 2 anos que eu tô aqui, aprendi muita coisa sobre a espiritualidade, sobre as leis do universo. Vocês me ajudaram muito a entender isso, a estudar, a desenvolver esse conhecimento. E aí eu queria ouvir mais sobre você, porque o que eu sei é que só essa casa já tem mais de 30 anos, já tem 30 anos de existência. Vocês que fundaram ela e vivem a vida dedicada ao trabalho para a espiritualidade. E como que começa isso? Como que um ser humano normal, passa a ter uma vida dedicada à espiritualidade? Rafael, eu acho que todos nós na Terra, né? A visão minha, né? Acho que todos nós na Terra temos pelo que a gente entende na doutrina, nosso espírito não é a primeira vez que está aqui, então vai chegar no momento em que em alguma encarnação nossa, né,
vai, vamos dizer assim, fazer a diferença, porque você vai, vamos dizer assim, você vai ter que deixar o lado simplesmente material da coisa e pensar na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Eu acho que para cada um chega de uma forma, né? Nós sabemos que na história do cristianismo, os primeiros cristãos, né, eram martirizados, né? Que a palavra de Jesus cativou muitas pessoas. Mas também na época de Jesus, muitas pessoas ficaram totalmente incrédulas, né? Como nos dias de hoje, né? Você fala de religião, fala de espiritismo, alguma coisa assim, a pessoa fica incrédula, não se sente comovido, não se sente envolvido, não se sente, sabe assim, como uma realidade para a vida dela. Ao tempo de Cristo também era assim, pelos relatos que a gente estuda, né? Então, eu entendo assim, que nessa encarnação, né, usando a linguagem espírita, né, nessa encarnação, mesmo a gente não tendo essa ideia, porque a gente não tem ideia, não tem. A pessoa, quando se dá conta de si, né, que é da sua existência, você não tem ideia do que você vai fazer, de que vai ser, sabe? Eu acredito que a espiritualidade tem, porque ela conhece o antes, né? Já sabe para onde você vai, Já né? sabe qual sua, né? E acredito também que de certa forma ela vai nos, vamos dizer assim, de uma maneira ou outra, vai nos colocando no lugar onde você tem que estar, né? Guiando e desviando. É, porque assim, a gente sabe que não é um trabalho fácil, porque, por exemplo, nós no mundo físico normal aqui, né? Por mais que nossos pais falam o que você tem que fazer ou o que você tem que evitar de fazer, você não vai ouvir totalmente. Você ouve alguma coisa, Você fica meio vai- às vezes pensativo, mas você normalmente vai agir pelas suas próprias vontades. Pode ouvir dentro daquilo que você é. É. Então, assim, então tem uns totalmente rebelde, tem outros que é mais ou menos rebelde, né? Outros que já são bem assim afinizados, que já obedecem mesmo os pais, porque já tem aquela segurança, né? Alguma coisa já construída, eu entendo anteriormente. Mas, em regra, eu percebo isso, que nós somos bastante rebeldes. Né? Então, tudo aquilo que nos, vamos dizer assim, que nos tenta regular, a nossa tendência é não aceitar. Né? Então, a vida religiosa tenta nos regular, você tende a não aceitar. É difícil. Os pais tentam te regular, você tende a não aceitar. E você sempre acha que você está certo. E é bem, assim, é bem verdade que tudo que vai ser frutífero, tanto para o espírito quanto para o mundo material, exige renúncia. E a gente não quer aguentar essa renúncia. Não estou falando assim que a gente tem que ser obediente 100%, não é isso. Porque não existe isso, na verdade. Às vezes há uma obediência quando a coisa é imposta, né? O povo mais antigo, o filho não tinha opção, né? Então o pai falava e você não podia reclamar, né? Tinha que aceitar, né? Hoje é totalmente aberto. O pai falando ou não, é a mesma coisa que nada, né? Para aquele que está, vamos dizer assim, um pouco mais amadurecido, penso dessa forma, vai acontecer que ele vai prestar atenção, né? Mas em suma, cada um de nós age por conta própria, né? Age por individualidade. Essa é uma decisão sempre pessoal, né? Então, assim, quando você vai tomar qualquer decisão, você pode até pedir uma opinião de alguém, de algum conhecido, ou de algum parente, ou de quem você acha que de repente possa dar opinião, mas geralmente você vai seguir o que você acha que você tem que fazer. Uhum. Você pede opinião por saber, só para fazer um feedback, mas no fundo, né? O pessoal até o pessoal fala muito isso, eu acho legal isso. Ele fala assim, quando alguém te faz uma pergunta, você devolve a pergunta para ele, né? Mesma pergunta. O que você acha que tem que ser? Porque normalmente quem faz uma pergunta já tem uma resposta mais ou menos pronta. Você já elaborou alguma decisão. Né? E eu vejo isso como muito positivo. É assim mesmo que é a humanidade, e isso tem que ser mesmo, né? E eu creio que é por conta dessas coisas que, assim, cada um vai tomando as suas decisões pela intuição da coisa, né? Que está dentro da gente, a gente não tem controle sobre ela, e vai fazendo, né?
você cria uma empresa de alimentos, o outro vai mexer com outra coisa, o outro não quer fazer nada, entendeu? Então acho que cada um tem assim, de antemão, alguma coisa já preparada, né? É como se houvesse um plano, um pré-projeto já delineado. E a gente estuda na doutrina que é realmente isso mesmo. Quando a gente vai reencarnar, eles dizem assim, que chega um momento que você está lá no mundo espiritual lá e vai ter que vir para a Terra, encarnar novamente. Então, normalmente, você vai ter que fazer todo um planejamento, né? Assim, como que eles fazem? No curso Nosso Lar, você viu isso lá. Eles, no caso da colônia Nosso Lar, tem um departamento de reencarnação lá. Eu acredito que isso tem vários, né? Então eles vão mais ou menos passar suas histórias anteriores, vamos dizer, passar um feedback do que você já fez, aonde foi assim, no crescimento espiritual aquele que está mais devagar e que precisa ser melhorado. Então vai te dar uma linha de conduta, vamos dizer assim. Mas você não perde seu livre-arbítrio, é totalmente por sua conta, só que fica no subconsciente, vamos dizer assim. A gente não tem consciência exata do que a gente tem que fazer, mas você sabe que tem que fazer alguma coisa diferente. Então, o cara que é um cientista, o cara chega aqui desde pequeno, ele começa a se interessar pelo assunto, alguma conversa que ele escuta já linka o cara naquele assunto que ele realmente... E aí ele vai, entendeu? Então, assim, quando a gente viu eu falar da doutrina espírita, trazendo agora para uma coisa pessoal, eu acho que foi mais ou menos isso. A princípio, eu via como uma coisa que era da Classione, quando eu comecei a namorar com ela e tal. Era uma coisa que eu via como algo proibido, algo que, porque eu sou de formação católica, então eu já tinha escutado o padre falar que ele não mexe, ele não pode mexer com essas coisas. Você tinha um preconceito dentro de você? Tinha preconceito, porque a gente adquire preconceito dos adultos. Então você é criado num meio em que é evangélico ou católico, sei lá o quê, então você tende a aceitar aquela situação como verdadeira, né? Antes da classe Andes, você já conhecia o Espiritismo? Não, não. Eu só via falar. E falar mal, né? Falar mal no sentido assim, porque a gente moleque você vê, né? Você vai para essas... ia para córrego, ia fazer caçada, não sei o quê, encontrava lá o despacho na encruzilhada, então o espiritismo era aquilo lá. O que é isso aqui? Ah, isso é despacho, é coisa dos espíritos e tal. Então, cara, você não vai, entendeu? Você fala, cara, isso aqui é meio louco, né? Tipo assim, aí tinha colega nosso que, vamos ver se tem alguma coisa. Não, eu não vou pegar nesse negócio, não. Aí eu pego, eu não sei o quê, né? Sabe assim? Então, cada um de nós já tem aquele que não está muito ligado à coisa espiritual, ele não se incomoda com nada, ele vê aquilo ali como... Não, já a gente já se incomodava. Não por preconceito, porque realmente a gente já tinha alguma informação gravada no subconsciente de que alguém acredita naquilo lá e tem que ser respeitado, simples assim. O inconsciente já sabia os efeitos. Já sabe. Você não tem consciência, mas inconscientemente você sabe que não está certo. É mais ou menos a tal da consciência nossa, né? Diz que a voz de Deus é a voz da consciência. Eu acredito que é mesmo, só que a gente não ouve. É intuição. A gente sabe que precisa corrigir alguma coisa, mas não quer dizer que você vai corrigir. É difícil. Você só sabe que você vai ter que fazer alguma coisa com esse negócio aí. Então, assim, isso eu acho que é comum a todos, né? Para uns é mais, para uns é menos, sabe? Então, quem mais se incomoda com isso? É quem já está mais desperto pelo sentido da vida, né? Da continuidade da vida. Para aquele que não está, não faz diferença. Porque é só o aqui e agora mesmo, o problema é só resolver hoje, a maioria está nessa lei aí. Porque para ele não tem significado ainda pensar em algo futuro. Só é chocante porque eu imagino, né, que é chocante para a pessoa que não pensa assim, é quando ele, por exemplo, encontra um ente querido condenado à morte por uma doença, um câncer da vida, aí, ele sabe que não tem salvação. Ou um acidente, uma coisa assim. Então isso gera algum incômodo para a pessoa. Embora a pessoa não queira saber disso, não queira nem falar do assunto, mas aquilo incomoda. Porque ele sabe que aquilo pode acontecer com ele.
Mas ele tende, normalmente, eu penso que a pessoa tende a fazer de conta que ele não está vendo aquilo lá, e aquilo não é com ele mesmo, e não vai acontecer comigo, enfim, e vida que segue. Eu acho que é por aí. Agora, muitos de nós já têm alguma coisa mais preparada dentro do nosso espírito, da nossa alma eterna. Então, você reflete mais o assunto, sabe? Você olha e você raciocina em cima, assim, cara, isso pode acontecer, por que não pode? Hã? E se acontece, por que acontece? Qual que é o critério dos fatos da vida acontecer da forma como acontece para um e para outro não? Você acha que esses mais dispersos são espíritos que já viveram mais? Eu acho que são espíritos mais obedientes, vamos dizer assim. Obedientes? Aqui. Porque todos somos rebeldes. Alguns menos rebeldes, então já têm essa consciência, eu penso assim. Porque a rebeldia é inato. Todos nós somos rebeldes, né? Eu vi uma palestra de um psicólogo falando sobre a palavra não, né? Nosso espírito não aceita a palavra não, né? Então, assim, quando você vê um não, mesmo que você é obrigado a aceitar o não como resposta, mas lá no fundo você não aceita. É, Porque você acha que tem que desafiar aquilo. Fala, eu não concordo com isso não, entendeu? Se às vezes você concorda, aceita só na condição social ali, né? porque para não criar mal maior, para não virar confusão, então você fica de boa ali. Mas lá no fundo você não aceita não. Então, esqueceu a marca registrada, segundo esse psicólogo fez uma palestra no centro uma vez, e eu fiquei pensando sobre isso, e é uma verdade, nós somos assim. Você veja que tá aí o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele fala bem isso. Eu sempre gosto dessa passagem, que ele fala, aquilo que eu tenho que fazer, esse eu não faço. E aquilo que eu não devia fazer, eu faço. Quer dizer, mas já existe uma consciência Essa rebeldia aí. da rebeldia. Agora, a maioria não. A maioria está, como diz assim, tocando a vida do jeito que é e tal, e tal. Isso é como vai acontecendo. Então, você era católico, não praticava, tinha os conceitos dentro da Igreja Católica, os dogmas, e aí começou a namorar com a Clacione, que estava dentro do movimento espírita. Até então você era distante daquilo lá, tudo que sabia era o que ouviu falar. Como que passa disso daí para ser dirigente de uma casa espírita? É o tempo, né? Tempo de convivência que vai fazendo isso, né? Porque você vai assumindo compromissos com o passar do tempo, mesmo que você não queira, né? O próprio fato de você permanecer em alguma agremiação, isso vai te dando mais capacidades, né? Condições de um grupo, do próprio grupo, vão reconhecer que você tem, vamos dizer assim, mais autoridade naquilo lá pelo maior tempo que você tem ali dentro, pela maior vivência, pela maior experiência do conhecimento, ou coisa, enfim, de coisa que o valha, né? Não desmerecendo, porque nós sabemos que a inteligência que as pessoas trazem tem coisas que vêm de outras vidas. Mas naquele momento ali, normalmente, mesmo uma pessoa ignorante, analfabeta, você chega numa casa espírita, a pessoa, às vezes, é um dirigente analfabeto. Porque aqui na Barra, região nossa, tinha muito assim. Mas são pessoas que têm uma experiência muito grande da vida, entendem muito bem, tem um aspecto também da mediunidade funcionando aí com o mundo espiritual, o espírito falando as coisas e tal. Então, você, por mais conhecimento que você tenha teórico da coisa, você vai ter que respeitar o cara, porque você sabe que ele tem uma experiência. Então, é uma autoridade natural que acontece. Isso, para nós, é também assim. Você vai, vamos dizer assim, você vai se vinculando aos poucos, né? Não é uma coisa instantânea, assim, né? Não é uma coisa que, tipo assim, como já algumas igrejas fazem, né? Faz o batizado, o cara agora é de Deus, né? Não é bem assim. Não. Na prática, é um ato importante, como todo ato, né? Ele, vamos dizer assim, marca o início de um propósito, né? Mas não quer dizer que aquilo vai ser seguido. Tá? Não é porque você se formou na faculdade que você vai ser um bom profissional naquilo que você se formou. E nem se vai seguir a profissão, às vezes você não vai nem usar aquilo, né? Então, mas são atos importantes para a nossa vida, que agrega no nosso espírito, né? Na nossa bagagem espiritual. E em algum momento aquilo vai ser usado. Né? Nada é perdido. O conhecimento é a única coisa que a gente não perde. Né? Por mais conhecer, a gente vai só adquirindo maior capacidade. Mesmo que a gente não use inicialmente. Muita coisa que a gente estuda, a gente não vai usar.
Eu estava repondo brownies no colégio de Freira, lá em Água Boa, Canarana. E aí, por mais que antes de eu começar a vender para lá, eu nunca tinha conhecido aquela irmã, que é a diretora atual. Só que eu já estudei naquele colégio por 6 meses só, mas era um vínculo que conseguiu atrair. E aí eu perguntei para ela essa semana aí, fui lá, vi ela. Uma pergunta que pode servir para você também. Como que era isso daí? Como que a pessoa se torna freira? Como que ela vai pro... Como que ela escolhe essa missão, esse propósito? Aí ela falou que desde a adolescência ela já queria isso, que os pais dela não queriam deixar no começo ela ir pro convento, mas para ela não era opção, ela se sentia, antes de ir pro convento, era como se ela se sentisse presa. Engraçado isso, né? Que é pro mundo livre que quem tá preso é quem tá lá dentro, e se impedido de fazer um monte de coisa. E aí quando ela entrou no convento, é como se um peso foi tirado das costas dela e que ela se sentiu mais livre. E assim, para ela não é dificuldade as renúncias que ela teve que fazer, assim. Exatamente. Ela é aquilo. Isso. E ela se identifica com isso. Assim, tem dificuldade no dia a dia com pessoas, as responsabilidades dela, mas em questão da renúncia e da decisão, em momento nenhum isso aí foi um peso para ela. Ela até falou, é legal como as pessoas falam a mesma coisa sem querer dizer a mesma coisa, mas ela pegou 2 escolas para administrar, uma delas estava quase falida. E assim, com uma equipe muito ruim, equipe contaminada. E ela falou sobre sentir a energia das pessoas. Uma freira falou de jeito assim. A gente andava por essa escola, sentia uma coisa ruim. Eu chegava a falar com fulano, eu sentia mal. Teve vez de eu terminar de falar com tal professor e sair indo daqui até em casa rezando o credo. E o que a gente fala aqui no Espiritismo todo dia é sobre a energia das pessoas, sobre a mediunidade que essa freira tem e sobre o poder da oração também. Concordo plenamente com ela, porque assim, ó, pegando o que ela está falando aí, é uma verdade, né? Enquanto você não tem ainda, vamos dizer assim, um lugar, vamos dizer, você não encontra o seu lugar, vamos dizer assim, no mundo, o mundo é muito cruel, é muito... Você está numa insegurança total, né? Agora, a partir do momento em que você se identifica com alguma coisa, então aquilo te traz uma certa estabilidade, vamos dizer assim, né? Igual ela falou. Não é que você não vai ter dificuldades. Todos teremos dificuldades, seja onde for. Qualquer área de ação humana vai ter dificuldades. Qualquer empreendimento humano, qualquer tipo de envolvimento humano vai ter as dificuldades. Mas a diferença é que você se sente, vamos dizer assim, mais seguro naquilo que você está assim, né, se propondo fazer. Eu creio, por exemplo, assim, um cara que resolve ser um atleta, né? Ele se sente bem fazendo aquilo, só que ele vai sacrificar-se bastante, né? Ele vai exigir do corpo dele o máximo de perfeição, de aperfeiçoamento técnico e tal, de capacidade de força, de energia, né? E vai despender muitas horas de treinamento, de exercício, de disciplina, né? Mas ao mesmo tempo, por que a pessoa se sujeita a isso? Por conta que ele se sente bem fazendo isso, ele tem esse compromisso, né? Igual qualquer artista, qualquer profissional. Então você se identifica com aquilo. Agora, é claro que tem as dificuldades, porque normalmente a tendência nossa do mundo lá fora, né, é te colocar alguns conceitos das coisas, né, alguns pré-conceitos, vamos dizer assim. Então, se você fizer tal coisa, vai ser bom. Não. Vai ser bom para quem?
quer dizer, porque para o outro é bom, para você vai ser bom? Não necessariamente. Né? Porque o cara gosta de leite com Toddy e eu vou gostar de leite com Toddy. Talvez eu vou detestar aquilo. Né? Mas se for leite com café, dá certo. É tipo assim, nem quero nem ver se eu gosto de leite. Então, são essas nuances das coisas. Então, facilita mesmo, assim, quando você percebe que você está no lugar bem, é quando você, por mais sacrifício você faça, que sempre há um sacrifício, há uma dedicação, há uma luta, você é empresário, você sabe disso. Mas aquilo te dá uma satisfação. Você está fazendo algo que para você, por mais que seja, vamos dizer assim, sacrifício, exige uma dedicação, mas é algo que você precisa fazer, que aquilo para você precisa ser feito. Então é mais ou menos assim, já demonstra que ele tem. Igual você vai conhecer a doutrina espírita, quando a gente começou a ler alguma coisa da doutrina. Pô, mas isso aqui é o que eu acredito, entendeu? Eu não entrava nas questões assim de como falar com o espírito, essas coisas, nunca me importei muito com isso. Mas a parte filosófica da coisa, os porquês, que era o que eu interessava, sempre achei respostas muito coerentes e muito coerentes assim. Realmente é isso mesmo, entendeu? Eu posso nem ser espírita, mas eu concordo com esses princípios. Eu não preciso botar um rótulo, eu sou de tal igreja, não precisa. Mas os princípios que o Cristo ensina, eu concordo com eles. Mesmo que eu não o siga, porque não seguir é outra história, né? A Mais gente difícil. se esforça, mas a gente toda hora você está sendo chamado para, né, ver outra coisa para lá. Novidade. Saber que é certo é fácil, difícil é praticar. A renúncia, né? Eu acho que assim, tudo que você vai fazer que é importante tem uma renúncia. Eu costumo falar assim, quando você tem dúvida para decidir o que é certo ou errado, é só você fazer uma pergunta: o que é mais difícil? O mais difícil é o certo. O mais difícil é você largar. Ou é ficar? Não, o mais fácil é largar, o mais difícil é ficar. Então esse é o certo. Sabe? E várias vezes na vida a gente vai ter esse questionamento, seja ele em que área for. Porque chega um momento que você tem que tomar decisões, né? Que você tem que resolver o que você vai fazer. E normalmente você fica na dúvida: será que eu tenho? Como será? Eu não quero, ninguém quer errar, né? Todo mundo quer acertar. Normalmente a coisa certa é a coisa mais difícil. O mais difícil é você tolerar, é você persistir, é você perseverar, é o mais difícil, porque é o mais certo. Você falou sobre dificuldade, fazer o que é certo. E nisso entra muito a vaidade, né? Assim, dentro da casa espírita, pegar um exemplo, por exemplo. Vaidade, o ego. Os princípios da doutrina espírita são bem claros quanto a essas coisas. Então, se fosse viver da teoria, toda casa espírita seria mais limpa, né? Seria mais clara, seria 100% verdadeira, honesta, real. Só que eu acho que, assim, qualquer lugar, né? Com o ser humano está sujeito a isso, mas dentro das casas espíritas existe muita mentira também, né? Os próprios trabalhadores movidos pelo ego, pela vaidade, acaba motivando eles a agir, a mentir, a cativar as pessoas a qualquer custo, esse tipo de coisa. É verdade? Isso é verdade, porque o que acontece é do ser humano, né? Então isso aí transcende uma questão religiosa, é uma questão humana, vamos dizer assim, de humanidade. A humanidade da Terra tem, desde os primórdios, você tem uma aula de noções básicas, né? Conhecer-se a si mesmo, né? Que é um princípio que é antes de Jesus. Não é? Já os egípcios antigos falavam isso, né? A gente tem o grande desafio é a gente conhecer a si mesmo. Porque às vezes a gente se engana com a gente mesmo, a gente acaba criando ideias que não são verdadeiras, mas a gente acredita nelas como fosse uma verdade. Que eu sou assim, que eu sou assado, é difícil a gente aceitar que a gente não é aquilo que a gente está, vamos dizer assim, pregando, né? Então aquela história da frase que vai, o hábito não faz o monge, né? E é verdade. Então muitas das vezes nós vamos viver assim ainda, né? E tá certo.
Não é que está errado. Faz parte da nossa descoberta também. Não é? Então, em nome da fé, se mata muito. Não é? Se mata sonhos, se mata pessoas, projetos e tudo mais. Né? Então, a gente vai na doutrina espírita percebendo assim que a doutrina é uma coisa. Né? Agora, o procedimento das pessoas é diferente, porque cada um lê lê o mesmo conteúdo, toma conhecimento É, das mesmas coisas, mas cada um vai agir de uma maneira. Então, a pessoa que tem uma tendência a ser manipulador vai usar do conhecimento para tentar manipular as pessoas. Né? eu acho que a condição, o contexto da doutrina espírita e das casas espíritas favorece um pouco isso também. Porque o princípio diz para não. Que a proposta não é fazer que nem uma igreja, né? E sair recolhendo dinheiro e também divulgando para todo mundo desse jeito. Tem um viés. Então, quando você tem que se manter ali naquele quadrado seu ali, todo mundo que vier, você tenta cativar de alguma maneira. Então, eu acho que é bem fácil de várias casas espíritas aí. Eu fui uma em Anápolis semana passada. O primeiro dia o cara me chamou para trabalhar lá. Aí, agora em terça-feira em Água Boa. Eu gostei de lá, acho que você deve até conhecer, né? Fraternidade da Luz, alguma coisa assim. É a mais. É a única que tem lá, acho que mais forte sim, que tem lá. Aí é bacana tal, senti bem, muito trabalhador, as coisas tudo organizadinha. Aí, só que é diferente. É kardecista, só que tem umas coisas mais elementares lá também. O passe é diferente. E aí eu entrei na sala para tomar o passe, vi uma galera vestida de branco, cada um de um jeito assim, tinha um ou outro com as plantas na mão. E aí a mulher apontou, você vai lá. Aí o cara falou, primeira vez aqui, meu filho? Já tava incorporado lá. Aí eu falei, né? Mas não é muito difícil saber É. que. Até eu que eu. Só, só de eu estar perguntando pra mulher pra onde que eu vou aqui, já dá pra saber. É. Aí ele falou alguma coisa lá. Aí falou, me fala se eu tô enganado, se eu tô certo ou tô enganado. Você tá com alguma coisa apertando seu coraçãozinho aí, uma mulher e tal? Falei, não. Não é isso aí mesmo. Aí eles, tipo, tá legal, mas o jogo não é sobre isso, não é sobre as respostas, não é sobre perguntar, não é sobre isso. É um caminho só que é isso que é o formato que atrai a galera e que faz chegar lá. E até se perguntasse pra mim, ele falou assim: eu vou tentar te ajudar nisso daí. Como é que vai interferir no livre-arbítrio? Vou colocar uma Mulher Maravilha na sua vida. E se não for, talvez não seja uma Mulher Maravilha, mas pode ser uma mulher que vocês juntos vão construir maravilhas. Puta papo furado lá que qualquer, assim, era só um passo Não, aí, não, e virou isso aí. Mas é o mas, formato, né? mas é o formato que as pessoas vão construindo de acordo com as necessidades, né? Então, assim, eu acho que eu costumo pensar hoje, né, de uma maneira mais assim, de aceitação, né? Tipo assim, se existe é porque tem alguém que gosta daquilo lá, né? E aquilo é útil de alguma maneira. Não estou dizendo que é certo nem tem errado, estou dizendo que se existe é porque alguém precisa daquilo, daquela forma, né? E as pessoas vão correspondendo, as pessoas que vão percebendo isso vão criando as possibilidades de atender isso aí, né? Então todo mundo gostaria de ter um local que você chegasse lá com as perguntas, né, de variados assuntos e a resposta fosse, né, normalmente é,
bem assim, direto, igual assim, né? Assim, 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 dá tipo receita de bolo. Todo A mundo verdade quer isso, né? agora, a gente estuda na doutrina o quê? Que normalmente um espírito, quando tem um pouco mais assim de, vamos dizer assim, que está olhando um pouquinho além da linha do horizonte, né? Ele nunca vai te dar uma resposta certa do que você vai fazer ou não, até por causa do livre-arbítrio, cada um tem que ter a sua escolha e ter o seu mérito. Agora, ele vai te dar algumas dicas do que, né, do que é melhor, do que é pior, de acordo O, com as o circunstâncias. espírito bom, ele joga a informação lá, tá ali à sua disposição para você usar. Vai ser mais difícil do que a informação, o caminho, não vai ser o caminho mais fácil. Aí o espírito mais menos evoluído, ele vai estar lá latejando a informação para você toda hora, porque ele quer que você quer interferir mesmo. Tipo assim, vai aparecer uma pessoa assim, assim, assim na sua vida, sabe? A gente tem que ter sempre um pé atrás com esse tipo de informação. Não quer dizer que isso não aconteça. Quer dizer que isso, a princípio, está muito terra a terra, sabe? É muito sujeito à interferência, assim. Então, a ideia de qualquer religião, que a gente percebe, as religiões mais, é você pensar um pouquinho além do seu tempo, né? Então, o que realmente importa para o espírito eterno? Né? Uma senhora me perguntou esses dias se a gente tem psicografia aqui na casa. Eu falei, não, ainda não temos. Existem alguns exercícios que eventualmente a gente faz no grupo mediúnico, né? Para identificar se tem algum médium que tem, vamos dizer assim, compromisso com essa área de psicografia. Mas no momento ainda não. Mas por que a senhora quer? Por exemplo, porque minha filha morreu e eu queria saber notícia dela. Então, assim, A olha, maioria é por isso mesmo. existe casa espírita que faz esse trabalho. Eu vou me dar os dados dela, as datas e tal, como é que foi isso. Eu vou fazer contato com esse pessoal que eu sei que eles têm um pessoal que faz esse tipo de psicografia. E se tiver alguma informação, né, aqui na casa é através da psicofonia. Então, mas não é assim, não é que você chega aqui e, eu quero saber como é que está a minha avó que morreu, não sei o quê. Eu queria saber notícia. Aí não é que vai ter essa resposta. Eventualmente vem alguma informação, ou a própria pessoa vem, ou é trazido aqui, os médios videntes vê a pessoa vir e tal, e fala e tal, que está aqui, que tá. Agora, vamos fazer as observações. Nunca acredite nisso. A regra é essa. Nunca acredita nada que vem espiritual. Por quê? Porque a gente nunca sabe se tudo aquilo é realmente verdadeiro. Você veja que o Chico Xavier fazia isso o tempo todo. Tem até filmes, carta do Chico Xavier e tal. Então, mas tem toda uma história de vida, tem toda uma dedicação do médium. Então você já, vamos dizer assim, você observa, né, a conduta da pessoa e é uma pessoa aberta para ajudar todo mundo. Então você tem um pouco mais de confiança naquilo que ele falava. Mas mesmo assim, a gente estuda na doutrina que a gente tem que sempre ficar um pé atrás. Tudo bem, aceitou ali, foi bom para você, confortou, atendeu a sua demanda, ótimo, mas não fica muito empolgado não, porque a gente aqui na Terra, todos estamos sujeitos a erros. Né? E o médium pode estar sob julgo de um espírito que tem capacidade intelectual e está manipulando informações. Quem vai garantir que não? Como é que você vai conseguir um atestado de que aquela informação é verídica? Né? Então, como eu sou bastante cético com as coisas, né? Eu sou discípulo de Santo Tomé, então mesmo vendo eu fico meio desconfiado, você entendeu? E já pessoas têm, não, é crédula, o Espírito falou, é verdade, sabe? Bom, é o jeito da pessoa viver, de aceitar as coisas. Então, é igual eu te falei, tem lugar para todo mundo. Deus é bom, Deus é pai, não é padastro, né? Então ele concede a todo mundo aquilo que a pessoa quer. Não necessariamente que aquilo que a pessoa quer é o ideal, nem sempre é. Mas ele não vai limitar, não vai ficar querendo controlar, vigiando todo mundo. Você não pode ficar aí não, sai daí, né? Não, deixa você experiência ir lá e experimentar, né? É mais ou menos igual o índio faz para criar filho, deixa o menino se queimar lá, não tem problema não. Ele queima, pronto. Eu falei para você que você ia queimar, pronto, aprendeu. Nós temos uma tendência a tentar
proteger todo mundo de tudo quanto é defeito. Não, a pessoa é livre, deixa a pessoa, quebra a cara, aí ele vai aprender. Você só vai falar, olha, eu já fiz isso, não deu certo, mas você quer fazer? Segundo a doutrina espírita, todo mundo tem um propósito, tem uma missão aqui? Com certeza. Todos temos uma missão, evolução, melhoria, Até aperfeiçoamento, até não precisar mais encarnar na Terra. e mas assim, missão tá evoluir. Mas o que que difere, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático e popular palpável, que um cantor, um Gustavo Lima da vida ali, que ele, eu tava pensando nisso aí, um cantor que nem ele, assim, ele vai ser conhecido por todos os brasileiros, vai chegar lá numa cidade lá no interior de Amazonas, lá, que é o difícil acesso, tem 2.000 habitantes, tem nem estrada de chão, difícil chegar a comida, e ele vai ser conhecido por todo mundo lá. E ele nunca vai conhecer essas pessoas aí, nunca vai ver nem nada. Como que, o que que é, qual que é a diferença, assim, o que que, assim, de um ser humano que é igual ao outro, mas um tem uma missão que impacta muita gente e pessoas distantes do braço dele, que ele talvez nunca vai conhecer, enquanto outros seres têm um propósito de estar numa cidadezinha ali, que ele tem uma mercearia, que ele só vai conhecer as pessoas da cidade ali, do bairro dele, e o propósito dele, a missão vai estar ali nesse limite. Isso aí eu vejo da seguinte forma. A gente nunca sabe onde que vai ser, onde que as coisas vai fluir, sabe? A gente nunca tem ideia disso, se a gente parar para pensar. Não precisa ser só um artista, não, qualquer um de nós, né? Porque, por exemplo, assim, você fabrica o brownie, né? Então, cara, tá no mundo aí, né, bicho? Você sabe onde vai parar seu brownie? Você Eu não vai sei também. saber, todo mundo Pode que... acabar amanhã ou pode dar certo também, né? Então, assim, a gente não tem ideia, sabe? Aonde que vai chegar as coisas. E nem controle, E né? nem pessoas que vão te conhecer pelo produto e você não vai nem se dar conta. Então, é a mesma coisa assim como fala, por exemplo, assim, um professor, né? O professor está dando aula aqui de um curso para você aqui. Cara, ele não tem ideia de onde vai ser usado aquele conhecimento que ele repassou, que ele auxiliou e tal. A gente não tem ideia, aliás, de nada na vida, né? Tudo é uma construção coletiva, é uma coisa que vai sendo fluida, vai sendo, como é que fala? É orgânica, né? A gente não tem esse controle mesmo, né? Então, é claro que a gente fala muito de um cantor, de uma coisa por causa da mídia, por causa da exposição, da imagem da pessoa. Mas quantos que não têm exposição nenhuma, não é? E estão aí sendo influenciadores aí para todo lado, né? Não só na mídia, influenciadores no sentido do conhecimento, do exemplo, né? Quantas vezes a gente não faz coisa porque a gente viu alguém fazendo, a pessoa nem sabe quem a gente é, não é? Então é muito importante isso. Essa consciência, vamos dizer assim, que vai fazendo eu acredito que auxilia pelo menos a gente moldar um tipo de comportamento, né? Porque você sabe que tudo que você faz tá sendo observado. Não vou nem falar do plano espiritual, é só do mundo físico, está sendo observado pelo mundo físico. E o mundo físico olha muito o que a gente faz, né? Todos nós estamos observando uns aos outros, né? E captando alguma coisa que alguém fala e tal e usando para a vida, né? De certa forma isso. Então agora quem tem coisa de destaque, né? Vamos dizer assim, aí a responsabilidade cai mais porque ele é consciente de que é isso, beleza? A última sala lá. Então nós temos assim consciência de que você está fazendo esse papel. Então, o que é o profissional de marketing, de mídia, um professor e tal? Ele não sabe a extensão, mas você sabe que aquilo vai atingir. E quando é empresário, você quer que isso aconteça mesmo, porque você quer expandir o seu negócio, né? Então, quanto mais pessoas tiver usufruindo do seu produto, melhor para o negócio. Você está expandindo, é isso que você trabalha hoje, né? Para a expansão do seu negócio.
E assim todos os negócios é feito dessa forma. Toda invenção humana é para isso, né? Eu vou criar uma facilidade qualquer, eu quero que aquilo se expanda, né? Deixa uma palavra com a sua perspectiva aí para os jovens de hoje em dia, que eu acho que esse formato aí é para falar com jovens. Alguma coisa me fala isso aí. Porque o meu trem é só uma cor ali, mas às vezes atrai o olhar de uma criança, atrai o olhar de um pré-adolescente, de um adolescente. E eu acho que eles vão precisar de muito discernimento aí para essa vida que eles vão começar a viver aí, essa próxima geração. O que dá para falar para essa galera aí, conselho espiritual? Olha, atrás do conforto de um alimento, não é? Um alimento que agrada quase 100% das pessoas, que é o chocolate, ou algo igual você trabalha com isso, tem um lado também do conforto espiritual, sabe? Eu acho que a pegada é por aí, né? Porque, de certa forma, tudo que a gente gosta, né? Que a gente, quando você fala de um alimento, eu vejo que tem um lado espiritual, que é o alimento da alma, sabe? Então, o chocolate, o alimento que traz energia, que traz, vamos dizer assim, conforto, uma certa satisfação, entendeu? Para o corpo físico. Porque tem tudo aquilo que o nosso corpo gosta, né? Açúcar, energia e tal. E tem o lado espiritual, né? Quando você colocou o velho, Rafa, eu vejo, é a visão que eu tive sem te conhecer, quando eu vi pela primeira vez o seu produto no mercado. Eu olhei e falei assim, cara, que legal, porque remete a uma coisa de ancestralidade, alguma coisa de que alguém, é uma receita que é antiga, é uma coisa que não foi inventado agora, é uma coisa que vem de tradição. E isso reflete ao lado espiritual. Você está ligado às suas origens, a você saber quem quer ser o velho Rafa, da sua família, dos seus antecedentes, que fazem parte da sua vida. Porque, de certa forma, a gente já sabe disso, que nós estamos aqui representando todo um esforço de gerações anteriores que vieram antes da gente. Então, quando você botou esse nome aí, talvez inconscientemente, não sei, mas isso, para mim, foi essa a mensagem. Por quê? Porque você está comprando um alimento, tá? Uma coisa bacana, gostosa e tal, chocolate e tal, é tudo de bom, mas tem uma referência de alguma coisa ancestral, remete à ancestralidade. Quem não gosta de lembrar de um velho que tem na família, que foi o cara que nos antecedeu, que é o nosso avô, nosso bisavô, gente que a gente nem conheceu, mas com certeza pouco do que a gente é por conta do trabalho que ele fez anteriormente. Então eu vejo dessa forma, sabe? Então eu acho que hoje o jovem, as ferramentas para despertar o lado espiritual do jovem são diferenciadas. No meu tempo era de um jeito, agora já eu percebo que é um pouco diferente. O despertamento espiritual hoje vem por outros caminhos, às vezes até de um próprio bolo aí, um próprio brownie aí, é um despertamento espiritual, pelo nome que ele traz, pela energia que carrega, e com certeza você fez isso aí também, mesmo que inconscientemente, por conta disso. Em homenagem a alguém que foi importante na sua vida, consciente ou inconsciente, e que te levou a fazer esse projeto e está fazendo você trabalhar nisso. E assim como muitos outros que tem aí, porque são muitas jovens brilhantes que estão aí no mundo, eu acredito nisso. E na verdade quem faz a mudança não é a maioria, é a minoria. Porque a minoria que está engajado, que tem essa percepção, que tem essa pegada, né? Igual você falou do Gustavo Lima, é um cara jovem que tem essa pegada, ele percebe. Não é só a música, né? É também o trabalho pessoal dele. Eu não conheço bem o trabalho dele, mas eu percebo que ele tem uma pegada assim de pensar do lado do ser humano e tal, sabe? Eu já vi alguns vídeos assim, e muitos dos artistas têm disso, né? Nem todos são, vamos dizer assim, tiveram muito sucesso nesse lado mais humano da coisa, porque é um mundo também difícil de convivência, muito exigente, muito cheio de desvios, assim como o mundo espiritual, né?
Quantos médios de cura começam um trabalho excelente e terminam fracassados, né? Porque entra a vaidade, entra o ego, entra as imperfeições humanas. Mas nós não temos que olhar nisso. Nós temos que olhar naquilo que dá certo, naquilo que motivou. Muitas pessoas são beneficiadas com aquilo. E isso é que é importante. Muitas pessoas são beneficiadas. Por algum motivo, aquilo faz parte da vida da pessoa. Aquilo é um tijolinho na história espiritual dele, né? E vai formando uma base, vamos dizer assim, uma história de todos nós. Então nós somos a sequência de uma história que não foi a gente que começou. Nós estamos só dando sequência. Assim como eu estou agora com meus mais de 60 anos e você está com sua fase de produção iniciando. E daqui a pouco vem nossos filhos, netos e tal, você entendeu? E aí, graças a Deus que é assim, né? Eu lembro de uma vez, até comentei esses dias, eu vou falar isso aqui. Eu trabalhei numa empresa que era já secular, tinha mais de 100 anos de fundada, né? E aí, quando teve uma crise no tempo do cruzeiro, do cruzado e tal, tinha desvalorização do dinheiro, a empresa entrou em decadência porque ela tinha muito empréstimo em dólar. Então, da noite por dia, a empresa ficou devendo 30% a mais do que devia. E foi uma máxima desvalorização do dinheiro. No tempo do cruzeiro, cimento cruzado, enfim, lá para trás. E eu lembro que um funcionário dessa empresa, que já tinha mais de 40 anos que trabalhava lá, chegou para um diretor, ele é conhecido, enfim, muitos anos trabalhando na empresa, né? Chegou para o atual diretor, eu fiquei sabendo dessa história, e falou assim, preocupa não, vende isso tudo, tá? E pega esse dinheiro, aplica aí no investimento do banco, e você não tem que preocupar com nada e tal. Aí disse que o diretor da empresa olhou para ele e falou assim, qual que é a graça disso? Onde está a graça disso? A graça da vida está justamente, né? Mais ou menos assim, né? Eu estou aqui, a graça da vida está justamente no desafio, em você gerar emprego, em gerar movimento. Ele até falou assim para ele, eu te admiro você falar uma coisa dessa. Você mesmo usufruiu 40 anos aqui da empresa, criou seus filhos, seus netos, dependeu tudo dessa vaga, desse trabalho que você tem aqui, e falar simplesmente para... Qual que é a graça de desmanchar? Né? Não, nós vamos lutar, vamos diminuir, cortar o que tem que cortar, vamos readaptar e vamos continuar, porque a vida, a graça da vida é o desafio. E aí tem uma frase de Leon Denis que o Sebastião Camargo usa muito, né? Só é livre aquele que assume responsabilidade. Olha que frase. E não o contrário. A liberdade é justamente para aquele que está comprometido. Esse tem liberdade espiritual, mas você tem que estar comprometido com alguma coisa, com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua família, com sua empresa, com o seu negócio, com a sua atividade artística, seja o que for. O cara que está comprometido, esse tem liberdade, mas vive a vida rochada, igual a sua, correndo para lá e para cá, acabou de chegar de querência aí, já conversando com a gente, né? Então, não é todo mundo que faz isso, né? Mas é aqueles que já percebeu essa pegada aí. Então, vai chegar para todo mundo isso aí, de uma maneira ou de outra. Em algum momento alguém vai descobrir que ele também tem um compromisso aqui. Ninguém veio aqui na Terra só para ficar aqui, só usufruindo e pronto, né? Não, estamos tudo em aprendizado. Em algum momento as pessoas vão assumir comprometimentos, responsabilidades, compromisso com a coletividade, né? Com o bem-estar de todos. E essa geração atual, sem compromisso de nada, como é que faz com eles, hein? Você, assim, vamos, então uma hora vai ter todo mundo compromisso aí, mas tem que esperar isso aí tudo? O que acontece, né? A gente não tem como controlar as pessoas, né? O importante é que a gente esteja consciente disso e que a gente faça o trabalho que tem que ser feito. Então, a gente procura fazer o melhor no meio de muita gente que não faz. Por exemplo, assim, quando você vai fazer um vestibular ou vai fazer um concurso público, né? Tem lá 5.000 candidatos por vaga. Você fala assim, nossa, difícil demais. Mas você sabe que ali você vai concorrer com 30%, vamos dizer. O resto só está fazendo inscrição. Ele não vai fazer dedicação, não está se dedicando, não está se empenhando. Na verdade, é muito menos. Embora você, nossa, de 5.000 candidatos por vaga, é difícil demais. Não, não é não. O que você está concorrendo é com um grupo bem pequeno, que realmente está se esforçando, que realmente está com esse objetivo.
É igual quando você vai em qualquer profissão, né? Igual nós falamos no início. Só o fato de você tirar uma faculdade não significa que você vai ser um bom profissional. Não. Muitos fazem faculdade aí, mas não vai servir para nada. Porque vai depender de como ele vai fazer com a sequência das coisas. Né? Às vezes é assim que acontece. E muita gente que não tem faculdade nenhuma vai bem. Quem disse que tem que ter faculdade para sair bem? Não. Não é, isso aí são rótulos que as pessoas colocam, que na verdade têm outros objetivos e não importa, faz parte. Né? Mas aí tem que ter foco, é isso. O importa é que você tem que fazer, porque você vai cobrar daquilo que você fez, pela consciência que você tem. Aquele que não tem não vai ser cobrado. Então, os livros aí falam que só tá nascendo gente melhor daqui para frente, né? Então, deve estar vindo alguém bom aí. O Emmanuel disse que nunca houve na história da humanidade terrena uma época como essa que estamos vivendo. Tantas iniciativas do bem. É que a gente, né, o mal sempre tem mais divulgação, a gente acha que está tudo. Não, está não. Tem muita coisa boa. Tem muita O gente lado boa. bom é muito grande, é cada vez maior. As pessoas estão cada vez mais conscientes, cada vez mais equilibradas. Todo esse processo de reajuste da humanidade eu acho que é importante. Nem tanto a cruz, nem tanto a espada. Então o equilíbrio vai chegando aí. E está chegando. Né? Agora, tem muita coisa errada? Vixe, é o que tem. Mas já foi pior. A Terra já foi primitiva. Agora está na condição de expiações e provas. Né? Tá? Segundo a espiritualidade, nós estamos num segundo degrau de evolução. Chegando a ficar no equilíbrio. É claro que tem alguns que vão, independente da Terra ter mudado, ele já vai para degraus diferentes de evolução. Espiritualmente vai galgando novos degraus. Mas o planeta também está nessa condição de evolução. Né? Embora a gente fala, nossa, mas não está não, porque ainda tem guerra. Tem, ainda tem usura, tem, é o que tem. Mas assim, enquanto a Terra for ainda nesse processo. Está fazendo um limpo aí para equilibrar. Porque nós sabemos, a espiritualidade fala, né? Tem muitos espíritos que não tem mais como, vamos dizer assim, já estão recrudescidos no mal, eles vão tendo que levar para outro lugar. Vai tirando, esse aqui tem que levar para outro lugar porque não adianta, ele só põe a perder e está prejudicando demais. É igual aquela história, né? O cara ruim no meio de gente boa, ele começa a influenciar demais, tem que dar um jeito nele. Ele está no lugar errado. Beleza, obrigado, viu, meu querido, pela conversa aí. Vamos ver o que vai virar esse negócio aí. Vai lançando, né? Uma hora ou vira ou não vira, né? Porque acho que é meio que isso, né? Assim, você vai tendo os estímulos aí, se expondo a estímulos, e o que for alinhar no propósito, e a espiritualidade bate um martelo ali e o trem vira, né? Antes da gente começar a conversar, foi o que eu pedi para a espiritualidade. Se for realmente alguma coisa que a gente puder ser intuído aí para a gente falar, eu faço isso mentalmente, mas isso é importante, né? Porque a gente não tem consciência plena das coisas, né? Então, quando você fez o convite para a gente fazer esse bate-papo, a princípio foi, não, mexer com isso não. A gente é de uma geração que não gosta muito disso, né? Tipo assim, acha bom, mas que os outros façam, né? Mas depois eu falei, não, mas não tem comprometimento com isso, ele tem que dar também um testemunho de alguma coisa e contribuir de alguma forma, eu acho que isso é muito importante. Eu admiro muito o trabalho que você faz por uma pessoa jovem, né? Muitas pessoas falam isso, e isso não é para você se envaidecer, é para você permanecer firme nos propósitos que você tem. Você é uma pessoa consciente, e isso é porque seu espírito é velho, né? Não é a primeira vez que está aqui na Terra, então a gente sabe. A diferença é essa, nosso espírito não é novo. Então, muita coisa, você não vai no oba-oba. Você até participa e tal. Sabe assim, é o vovô na festa rave, né? Você está olhando aquilo lá e tal, mas ele não vai ficar lá tomando todas, ele vai ficar na dele ali e tal, porque ele já sabe, né, que aquilo é uma ilusão. E é legal, bacana, mas ele só observa, porque para ele aquilo não é, né? Ele se alegra porque sabe que as pessoas estão se alegrando, se sente bem. Então isso é importante. Então, para ele está sendo bom, então tá bom. Então normalmente o espírito mais amadurecido tem esse perfil, né? Do cara mais idoso que olha e vê todo mundo lá, molecada brigando e divertindo e tal.
Mas ele sabe que ali para ele está sendo bom e faz parte da história deles. Fechou. Valeu. Obrigado aí, viu? Olha, ó. Chama o Mel Kids lá.